amigos, estamos novamente aqui para mais uma live falando sobre assuntos relacionados à mente e também relacionados à saúde, claro, né? Porque mente e corpo estão relacionados. E eu vou já chamar aqui a nossa colega conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão, né? De saúde, de bem-estar, que a gente tanto tem falado aí, que nós estamos falando, que nós falamos e que nós comentamos sobre a questão do bem-estar, da saúde, das dimensões, né? E uma das dimensões que a gente fala é a dimensão do bem-estar, aonde a alimentação também faz parte, né? Como que nós podemos trabalhar, como que nós podemos ver, como que nós podemos nos organizar e nos preparar para uma vida um pouquinho mais saudável para nós, né? A Lisa está entrando aqui. Eu acho que Lisa só vai ter que mudar aí para... Opa! Acho que ela caiu. Ela deu... Vamos lá, vamos chamar ela de novo. Nós não perdemos, peraí. Aí, estamos chamando ela de novo. Vamos ver se ela consegue entrar aqui, né? E é muito interessante. Aê, agora sim, ela está aí. Estamos aqui, né? Lisa antes de nós falarmos de eu chamar ela apenas de Lisa, né? Eu acho que nós temos que falar aí um pouquinho sobre essa questão, quem é a Elisângela. E aí, a outra Elisângela que também está conosco aqui, né, há algum tempo, e fala, faz parte do Amigos da Terapia, a Elisângela Costa, ela também é Elisângela. Então, eu estou com duas Elisângelas, uma que está nos assistindo, e a Elisângela Belandi Loz, né? A Elisângela, ela é agrônoma. Aqui até ela colocou do coletivo da agroecologia da Acessuária, e ela vai se apresentar e vai falar quem é. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os alimentos que ajudam a ter uma vida saudável. Lembram lá atrás que nós falamos muito de as dimensões, nós colocamos como 11 dimensões do bem-estar, desde social, emocional, parentes, pais, família, né? Nós falamos também da questão alimentar, da questão física. Não adianta a gente também aqui fazer e pensar só na mente e não pensar no físico, ou pensar só no físico, que é muito mais o que acontece, né? E esquecer um pouquinho da mente. Então a gente quer aqui trazer também algumas coisas da mente e quer trazer também questões relacionadas à saúde física nesse ponto específico, com a Elisângela, que vai aqui falar algumas coisas. Mas antes, seja muito bem-vinda, Elisângela. Só lembrando que era para ser há uns 15 dias atrás, ocorreu um problema, né? Familiar, e ela não pôde estar com a gente, mas está aqui. Então, seja muito bem-vinda, Elisângela. Olá, boa noite, Nelito. Boa noite a todos e todas que estão com nós essa noite. E não teve como fugir da raia, né, Nelito? Né? Aconteceu o imprevisto, mas nós estamos aqui para dialogar e conversar um pouquinho sobre alimentação saudável, né? E todo esse contexto que envolve o nosso corpo em si, né? Porque nada é desconectado, né? Tudo está interligado. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje também. Não só a alimentação, como também o meio que a gente vive, né? Bom, eu sou Elisângela, né? Todo mundo me chama de Lisa, me conhece por Lisa. Sou engenheira agrônoma de formação, formada aqui na UTF. Não vou falar quantos anos, né, Nelita? Melhor não. E tenho uma trajetória aí de trabalho junto aos movimentos sociais e trabalhando principalmente com agricultura
orgânica ou agricultura agroecológica, né, trabalhando com agroecologia. Não só na parte da produção, mas também na organização dos grupos, na organização de espaços de acesso a alimentos, né, como as feiras, cestas e alimentação escolar. E eu atuo hoje na Acessoar. A Acessoar é uma associação de agricultores que está situada em Francisco Beltrão. Em fevereiro, agora, ela completou 58 anos, é uma jovem senhora, né? E a Acessoar tem, nos seus princípios, o trabalho aí com uma alimentação saudável, uma alimentação agroecológica, que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje, né? Que é uma coisa muito interessante, né? E a gente se conheceu, né, Lisa, já na questão aí que você fala da organização de grupos, de organização de feiras, né? E foi essa pessoa aí, meus caros, que me levou para esse mau caminho, né, da agroecologia, né? Hoje eu tenho que trabalhar, né? Graças a ela eu tenho que trabalhar aqui, fazer buraco, cavar terra, né? São situações. Cultivar, oferecer produto saudável, de qualidade, né, Nelito? Também tem essa, né? Assim, nós, como todos sabem, eu vim para o interior e aí a gente começa a ver as possibilidades de um pedaço de terra. Você quer, claro, que ela se subsidie, né? Que ela tenha, seja autossustentável. Para isso, você tem que trabalhar. Não tem como fugir muito dessa raia. E aí vem a Elisângela com essa ideia da agroecologia, da agricultura orgânica, né? Agroecológica, e traz para nós. E a ideia de trazer ela foi justamente numa das reuniões, conversando, que ela chega e diz, mas esse produto previne tal doença. Opa, como assim, né? E aí eu me recordo que a gente já conversou aqui, Lisa, e é só para você também estar a par, a gente conversou aqui algumas coisas, eu penso muito no equilíbrio, né? Sempre nós vamos ter um equilíbrio. Por exemplo, antigamente, muito antigamente, quer dizer, nem tão muito antigamente assim, mas as nossas avós, elas faziam comida no fogão a lenha. Então aquilo ia cozinhando devagar, sabe? Tudo estava ali, tinha lá a sua salada na hortinha que eles iam lá buscar, né? E aí o tempo começou a ser um pouquinho mais escasso, e isso foi fazendo que nós tivéssemos que trocar algumas coisas, né? E uma dessas coisas que nós trocamos foi realmente o tempo. Agora eu não fico mais esperando tanto o alimento ficar pronto. Então agora surgiu o fogão a lenha, a gás. Então ele acelera um pouquinho isso. E aí surgiu o forno micro-ondas, que acelera muito mais. Só que o problema para você pegar esse produto, essa alimentação, né? E fazer e produzir ela para ser comestível, ou ela já vem pré-cozida e aí cheia de produtos para a preservação disso, conservação, né? Ou a gente precisa de tempo. Então, alguma coisa precisa nesse tempo. E aí vem a agricultura para transformar e para mostrar isso. Então, quando a gente começa e a gente vê, quando nós conversávamos aqui nas nossas reuniões, Elisângela, você fala da importância, né, desses alimentos agroecológicos da agricultura orgânica. E eu gostaria de conversar e conversar contigo sobre isso, né? Por que nós estamos vivenciando, estamos começando a viver uma sociedade um pouquinho mais doente, né? Nós temos uma sociedade um pouquinho mais doente. Por quê? Porque aos poucos, e aí eu não estou aqui para fazer juízo de ninguém e de nenhum produto, né? Mas assim, lá atrás, quando eu era jovem ainda, bem jovenzinho, a gente tomava um refrigerante na festa da comunidade. Então era lá de vez em quando, né? Hoje a gente toma refrigerante todo dia, praticamente.
E isso faz com que o nosso organismo ele comece se saturar, né, de muitas produtos, como açúcar, por exemplo. E aí a gente tem que tomar mais água, mas a gente não toma água, toma o refri. Então, tudo é uma cadeia, né, que vai fazendo com que a gente comece a repensar um pouquinho e comece a voltar ou ter esse pensamento um pouquinho mais voltado para essa alimentação mais saudável. Então, eu gostaria de pedir para ti, começar a conversar contigo, para você falar da importância dessa alimentação, né? Por que ter essa alimentação, e até qual é a meta, qual que é o objetivo da Cessoar, ampliando. Você já deu uma pitadinha aí do que é a missão, né, da Cessoar, mas por que isso está trazendo essa nova forma de pensar de uma alimentação saudável? Eu vou deixar contigo, então, porque senão eu falo demais, né? Ok. Então, né, então vamos trazer algumas reflexões sobre alimentação para a gente também ir construindo, né? A gente tem essa metodologia e essa perspectiva de construir conhecimento conjunto, né? A partir disso, vamos trazer algumas reflexões, né? Então, quando a gente fala em alimentação saudável, o que indicam, né? Quando você ouve alimentação saudável, te diz, o que é ter uma alimentação saudável? Significa ingerir, né, alimentos que supram a demanda de carboidrato, de gorduras, de vitaminas, de minerais, vem todo aquele discurso, né? Ter o controle, né, do consumo sobre os doces, tu falou da questão do refrigerante, né, que nada mais é açúcar e água, né, e muito conservante, né, controlar as frituras, as bebidas alcoólicas e por aí vai. E tudo essa dieta balanceada, a gente fala que ela reduz, né, e a gente é orientado desde de pequeno, que essa dieta balanceada diminui o risco de doenças, né, das várias doenças aí, a diabetes, o colesterol, problemas cardíacos, inclusive aí a questão do câncer, né. Mas quando a gente fala nessa definição, a gente cresce ouvindo isso, né? Mas a gente é cercado de todo um outro universo com muita propaganda e muitos outros alimentos, né? Que aí a propaganda é muito maior, né? A mídia tem uma força muito grande, desconstruindo isso ou apontando que existe uma outra alimentação que é mais gostosa, mais saborosa, que são os salgadinhos, que são os refris, que são, né? As comidas, os ultraprocessados, que a gente fala, os alimentos ultraprocessados. E na correria do dia a dia, o que acontece? A gente acaba ingerindo esses alimentos que estão prontos, né? E a gente se esquece daquela perspectiva de uma alimentação saudável. A gente come o que é rápido, o que é prático, né? E aí, quando vem aquela definição que você precisa ingerir carboidrato, gorduras, vitaminas e tal, também a gente se questiona muitas vezes. Essa é a indicação de uma alimentação saudável. Mas só essa definição de alimentação saudável nos basta? Só isso garante nossa saúde, né? Acho que é um pouco com essa provocação que eu inicio a fala um pouco contigo aí, com o pessoal que está com nós essa noite, né? Então tem lá, né, aquele prato bonito sempre, percentual de proteína animal, proteína vegetal, as proteínas não podem passar de 25%, os carboidratos 25%, né? Os vegetais têm que estar aí na faixa dos 50% do prato, né? Aquele prato colorido, então vem essa imagem sempre. Mas para chegar nesse prato, nessa composição, tem uma série de questões que a gente precisa discutir também desse prato ideal, né? E aí a gente muitas vezes não se faz a pergunta, né? Ou a gente, na pressa da gente se alimentar, a gente não se pergunta como que esses alimentos vieram parar na minha mesa, como eles são produzidos, qual que é o ambiente que eles foram produzidos, é um ambiente equilibrado, é um ambiente seguro, é um ambiente adequado, esse ambiente foi transformado, não foi, tem interferência do homem ou não.
que sistema de produção que é usado é um sistema convencional, com o uso de agroquímicos, né, de agrotóxico, com muito adubo químico. Então, muitas vezes a gente se alimenta, mas a gente não para fazer essas reflexões, né? E aonde são produzidos, né? Em que época do ano que são produzidos? Às vezes, a gente consome frutas e algumas verduras e outros alimentos que são produzidos em determinadas épocas do ano em outro país, né? No Chile, vamos supor aí a questão do pêssego, da ameixa, né? Das que a gente fala, né? As frutas de caroço. E quanto a gente não para pensar quantos dias esse alimento ficou armazenado em câmara fria, quantos dias demora para ser transportado até chegar no supermercado e aí até chegar nas nossas casas, né? O que ainda tem de nutriente num produto que passou por todo esse processo? Isso ainda é um alimento nutritivo? É um alimento, né? Então, essas questões a gente nunca para avaliar, né? E nem mesmo a gente para avaliar quais os processos que esse alimento passa. Ele tem adição de conservante, como já tu comentou, né? Ele tem uma maturação forçada. Por exemplo, quando você vai consumir o feijão, parou para pensar que a maioria do feijão é dessecado, né? Para realizar a colheita, essa dessecação, ela é uma maturação forçada. Como que a planta reage? Como que fica a energia da planta, o equilíbrio da planta com um dessecante, né? Então, essas questões que sempre vêm muito à tona, né? E aí, a gente tem inúmeras outras reflexões que a gente poderia fazer sobre isso, né? Mas eu acho que a gente vai um pouco na linha, né, de o que é um alimento saudável. Acho que vamos um pouco para essa prosa, né? Mas eu acho muito interessante isso, Lisa, porque a gente começa, você vai falando aqui, eu fico imaginando como seria, né? Lá, há um tempo atrás, bem lá atrás, existia um economista chamado Thomas Malthus. Ele era uma pessoa religiosa, inclusive, né? E ele teve uma teoria, a teoria da população, que ele dizia que a população ia crescer a nível geométrico, então 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e os alimentos iam ser de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, quando você começa a pensar na tecnologia, na inovação que foi feito o alimento, supre, né, essa demanda. Então, quer dizer, nós conseguimos fazer com que o alimento também fosse aí, crescesse de forma geométrica. O problema é que nós olhamos o fruto, você deu até o exemplo do feijão, e eu vou dar de qualquer um, né? Vou pegar a goiaba, o tomate, enfim, né? A maçã, né? Eu acho interessante porque, assim, uma maçã colhida no pé, sem a maturação forçada, ela vai ter uma quantidade de vitaminas e proteínas muito maior do que uma maçã colhida com maturação. Né? Então, assim, nós temos o alimento, mas não temos a substância, como diz. Né? Não temos aquela necessidade. Uma laranja, se você chupar 3 laranjas, você vai ter o suficiente de vitamina C, por exemplo, para o dia. Só que a gente começa a pensar que também não é bem assim. Porque para você ter o tomate, por exemplo, para você ter em grande escala, você tem que colocar alguns produtos aí, né? Vou colocar aqui entre aspas, porque sem estudar muito, dizem que o tomate e a goiaba são os frutos aí com mais incidência de veneno. Então, quando você começa a fazer isso para que produza mais e tenha mais quantidade, você está tirando algumas proteínas, algumas substâncias, algumas vitaminas que são inerentes a essa alimentação. Né? E isso começa a prejudicar nós, né? Eu, você, quem nos assiste, enfim. Quando essa alimentação já começa a se tornar menos saudável,
ela nos sacia, mas não nos... como? Não nos nutre, né? Isso, né? Elas nos saciam, mas não nos nutrem porque falta essas vitaminas. E aí vem a questão aí da agricultura orgânica. Se nós pensarmos como agricultura orgânica uma forma de produzir, nós não vamos ter a mesma quantidade, né? A mesma quantidade produzida, porque ela tem várias outras. Mas, e aí eu vou fazendo algumas perguntas que eu não sei nem se você sabe todas as respostas. Se eu não souber, você me diz que não e nós vamos seguindo aqui, né? Um alimento produzido de forma orgânica, ela nutre mais do que um alimento produzido da forma convencional, digamos assim, menos. Como que é essa situação? E como que a gente... É muito difícil a gente consumir produtos naturais, orgânicos, para que o nosso corpo tenha as características ou a saciez, né, das vitaminas necessárias para o corpo? Bom, eu acho que uma das primeiras reflexões é assim, né? Esse modelo que veio aí da Revolução Verde, ele veio com essa proposta, né, esse pacotão tecnológico de resolver o problema da fome no mundo, como tu veio falando, né, de todo esse debate. Só que tinha que produzir com agrotóxico e agroquímico, né, que são subprodutos aí das guerras, gerados nas guerras, e só dessa forma a gente ia conseguir suprir a demanda de alimento no mundo. E aí a gente sempre se faz essa pergunta, e aí a gente supriu a demanda, não existe mais fome no mundo, né? E essa eu acho que é uma das primeiras reflexões que a gente precisa fazer. E ao longo dos anos, a gente teve uma perca muito grande da diversidade alimentar nossa, né, Milito? Tem alguns autores aí que trazem em torno de 5 mil espécies aí, plantas diferentes, né, plantas diferentes que são comestíveis e que hoje a gente perdeu boa parte delas. A gente está, pela lógica de mercado do sistema, a gente consome em torno de 5, né, que é derivados de soja, derivados de trigo. No Brasil, o feijão ainda tem uma grande escala aí, e derivados de milho, né, e aí as proteínas, né, e claro, algumas coisas de vegetais, mas a nossa erosão da diversidade alimentar nossa foi muito grande, e isso já é um prejuízo para a questão do equilíbrio da saúde, do bem-estar, né, que é a temática aqui. Então, essa a alimentação que se tinha no passado com toda essa diversidade, ela conseguia compreender e atender muito mais a questão da demanda nutricional do nosso organismo do que hoje, né? Isso é algo totalmente justificável. E aí, quando a gente vai nesse sentido de que a gente precisa ter uma produção mais limpa, né? Uma produção mais equilibrada, a gente já tem vários, né, dentro das universidades, tem várias pesquisas mostrando que a quantidade de nutrientes dos produtos agroecológicos, e eu vou fazer um parênteses, né, por que eu falo agroecológicos? Porque nós temos diferença entre o orgânico e o agroecológico. O orgânico, né, ele trabalha muito a perspectiva de fazer uma substituição de insumos, né, convencionais, dos agrotóxicos convencionais, para uma substituição de insumos orgânicos. E o que a gente trabalha na agroecologia é um pouco mais amplo, né? A gente trabalha com toda a questão da saúde de solo, do uso das caudas, das bruxarias, né, Nelito, que a gente já fez juntos, aí algumas bruxarias, e a gente trabalha na perspectiva de uma autonomia maior para as famílias agricultoras. E também a agroecologia preza pela questão do debate de gênero, né, sem violência contra a mulher, não ter o trabalho infantil, não ter trabalho escravo. Então, a agroecologia ela abrange uma área maior, né, além da preservação do meio ambiente e do não uso dos agrotóxicos, né. Então, quando a gente tem
um alimento agroecológico, a gente tem comparativos e vários trabalhos que trazem que eles têm mais antioxidantes, mais fitoquímicos, né? A taxa de nitratos, o nitrato, para quem já leu um pouco, o nitrato é um dos que desencadeia, né, os cânceres, desencadeia vários tipos de câncer. O nitrato que está nos hidropônicos, por exemplo, né? Então, quando a gente tem um alimento agroecológico, a gente ganha com toda essa questão dos antioxidantes, dos fitoquímicos, dos carotenoides, e a gente não está se contaminando com os nitratos, né? Nos animais também, quando a gente consome animal produzido em sistema agroecológico, a gente tem o teor de gordura mais baixo, porque a gente não acelera a engorda desses animais. Ele acontece de uma forma um pouco mais lenta, sem hormônios e sem antibióticos, mas essa carne tem menos teor de gordura, né? E isso é mais importante, né? Essa carne, né, tanto dos bovinos como das aves, então já se tem ganho somente com isso. Posso citar outras coisas, por exemplo, tem uma pesquisa do IBD, né, nos Estados Unidos, onde comparou vários alimentos orgânicos com o convencional, né, e chegou-se a uma média aí, por exemplo, que os produtos orgânicos, né, agroecológicos, têm 63% mais cálcio, né, uma média aí de 73% de mais de ferro. Os ovos produzidos em sistema agroecológico, ele tem 4 vezes mais vitamina A, tem mais carotenoide, que é, né, dos alimentos aí que destaca a vitamina A. Então, quando eu estou consumindo um ovo caipira, né, os ovos caipira, eu estou ganhando em vitamina A, eu estou ganhando imunidade. Por quê? Porque as aves em sistema, né, as galinhas em sistema de alimentação agroecológica, eles vão consumir folhas, gramíneas, restos de verduras, vai ter uma diversidade alimentar muito maior. E com isso, se ganha em enriquecimento. Né? Outra pesquisa que tem, né, no Reino Unido, na Universidade de Newcastle, eles trazem muito a questão dos antioxidantes que nos produtos, nas legumes e frutas orgânicas, né, você tem um ganho de 40% nos antioxidantes. E os antioxidantes, né, são o que evita para nós desenvolver, por exemplo, câncer e outras patologias aí, né? Como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, todas essas que a nossa sociedade moderna tem passado, né? Então, isso também é algo que a gente precisa ter cuidado. E aí, Nelito, eu gosto de fazer um comparativo da questão do leite, né? O leite hoje, a gente sabe, vai lá no mercado e compra o leite de caixinha, achando que a gente tá se nutrindo com o leite, né? Mas no leite de caixinha, a gente já perdeu boa parte dos nutrientes, e o leite é um alimento vivo. Quando ele passa pelo processo de pasteurização rápida, né, e quando ele é colocado numa caixinha, fica muito pouco de leite lá, né? E aí, quando a gente consome um leite, né, barriga mole ou um leite natural, né, não pasteurizado e tal, acima de tudo um leite orgânico, a gente tem muito mais nutriente. E a gente chega aí a ter de 50% a 80% mais antioxidantes e mais absorção de cálcio do que num leite, né, do que num leite de caixinha, ou leite, né, que a gente fala longa-vida, ou, né? Então, todas as questões a gente precisa pensar. E por que o leite orgânico ele tem esse potencial? Porque eu vou trabalhar com o bem-estar animal também. O leite agroecológico, eu vou estar trabalhando com o bem-estar animal. Eu vou estar trabalhando com um animal que vai estar livre de fome, livre de medos, livre de desconforto, né? Eu vou tentar fazer com que esse animal vá para o pasto, que ele tenha a vida mais próxima possível do natural dele, né? Para ele expressar o seu comportamento de pastar, né? Livre daquela angústia de estar fechado. Então, todas essas questões
vão somando e adicionando um bem-estar animal que também vai para o leite agroecológico, né? Que também potencializa os nutrientes do leite agroecológico. Muito bem. Lisa, eu acho tão interessante isso, mas eu acho que é bom até fazer um parêntese aqui, e aí é uma pergunta, né? É uma dúvida que eu tenho. A gente fala, você falou ali dos orgânicos, né? Do leite em específico, de 50 a 80% mais antioxidantes, enfim, né? Só que para você produzir um leite orgânico, e aí tu me ajude, não me deixe mentir pro pessoal, né? O custo é um pouquinho maior, porque ou não, né? Essa é uma das minhas perguntas. Porque assim, eu vejo que tem mais dificuldades. E aí, quando as pessoas dizem assim, você quer uma coisa orgânica, natural, o custo é maior. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, acho que esse é um dos primeiros paradigmas que a gente precisa quebrar, né? E a gente tem feito junto com as universidades, tanto aqui em Pato Branco como em Beltrão, aqui em Pato Branco com a UTFPR, que é parceira da Cessuar e das outras organizações no projeto da Plataforma da Comida, depois explico um pouco mais sobre isso. E em Beltrão com a UniOeste, essas universidades elas acompanham os preços semanalmente nas feiras e também nas feiras e também faz comparativo na mesma, né, no mesmo dia os preços dos supermercados. E para nossa surpresa, nos dois municípios que são dois polos do Sudoeste, os alimentos agroecológicos eles apresentaram na medida, né, na média do ano, eles apresentam valores mais baixos do que no supermercado, comparado aos produtos convencionais, nem aos orgânicos. Né? Então, Pois, essa ilusão de que o produto orgânico é caro, a gente precisa romper com isso, né? O produto orgânico é caro, aquele produto que está na mão de empresas, que está na mão de multinacionais e que chega nas prateleiras do supermercado com essa agregação desse valor. Agora, se a gente buscar a comercialização local, junto às feiras, junto às lojas especializadas de cooperativas e tal, a gente percebe que esse paradigma de que o agroecológico é mais caro cai por terra, né? Então, essas pesquisas e esse acompanhamento que está sendo feito pelas universidades tem mostrado isso para a gente. E dentro do sistema, né, de produção agroecológico, a gente, a gente tem fases, né, Melito? Uma das fases mais complicadas e tensas da gente é quando a gente sai do sistema convencional e a gente vai para o sistema agroecológico. A gente faz o processo de transição. Nesse período de transição, eu vou construir toda uma relação de equilíbrio na minha unidade de produção, na minha propriedade, no meu sistema. Não só, né, eu brinco que a gente não faz a conversão só da produção, porque a gente precisa fazer a conversão da nossa cabeça verdade. também, da nossa mente também, né? E aí, nesse processo, às vezes, ele demora 2, 3 anos, vai depender muito da unidade de produção. E nesse processo, a gente tem um gasto energético e também de alguns insumos a mais. A partir disso, muitas vezes faz elevar um pouco a produção, o custo de produção. Mas a partir do momento que eu tenho um equilíbrio, né, dentro do sistema, eu começo a ter um custo de produção muito baixo. Eu começo a ter a produção das minhas próprias caudas, a produção dos meus próprios repelentes, a produção do meu adubo, né, as compostagens, o EM, tudo que a gente vai falando, trabalhando lá no grupo, né, Nelita? Com isso, eu começo a ter uma menor dependência de insumos externos. E com isso, eu tenho um custo de produção mais baixo. O que às vezes a gente fala que tem o que onera um pouquinho o custo é porque a gente demanda de uma matéria de mão de obra um pouco maior nesse processo de transição, né?
Então, esses são paradigmas que a gente precisa discutir e que o consumidor também precisa compreender esse momento e esse processo. É interessante compreender isso e apoiar nesses momentos de transição. Né? Outra coisa que eleva custo é a gente querer produzir além, né, fazer esse sistema de monocultura, outra coisa, produzir além do que a nossa unidade de produção comporta. Então, isso também, às vezes, então, o equilíbrio vai vindo com essa construção, né, do sistema agroecológico, e com isso a redução de custo de produção. Então, ou seja, pode falar. Então, essa ilusão de que né, o que é vendido para a gente do que o produto orgânico ou agroecológico é mais caro, é porque a visão que se tem é uma visão única e exclusivamente mercadológica. E a gente não explora essa relação, né, de que alimento não é mercadoria. Alimento é fonte de vida para a família agricultora e fonte de vida para o consumidor, né? E para o meio ambiente também, toda uma sociedade. Né? O que você tá me falando, e eu estou entendendo, é assim, eu posso forçar a amizade. Para minha saúde, eu tenho que ir lá uma vez por dia, 1 hora na academia, para eu ter um corpinho um pouquinho mais sarado. Mas eu quero acelerar isso, então eu fico 5 horas na academia, todos os dias. Isso não é equilíbrio, você está saturando a tua musculatura, né? Então, você está falando que dentro dessa produção, da produtividade aí, o que vale também é a questão do equilíbrio, né? Então, nós perdemos o equilíbrio. Assim, a gente tem estudado, né, Elisa, e nós estamos perdendo o equilíbrio, porque nós começamos a produzir, daí colocamos um agrotóxico ali, e esse agrotóxico faz com que caia a produtividade, eu coloco mais químico, o adubo para ter mais, e aí vai, e ele começa a perder. E aí a gente está vendo até essa questão do equilíbrio. Então, o próprio adubo, o próprio mato, né, a grama, as folhas ali incorporando e fazendo, eu não sei o que é, mas seria mais ou menos como o nosso corpo precisa da água, né, não outros líquidos, para ele ter essa, diminuir a acidez ou a base, não lembro, ficar em equilíbrio, enfim, né? Então, a terra também precisa disso. E eu acho que o que você fala é muito importante, porque muitas vezes a gente está numa sintonia, olhando uma situação, porque é orgânico, eu não tenho certeza que isso é orgânico. Gente, qualquer coisa que auxilie, que te ajude, que mostre que você, pegando alguns dados lá, 63% a mais de cálcio, 73% a mais de ferro. Então, se você pensar nisso, o que você comeria vamos supor aí, ferro. Eu sei que acho que ferro tem no espinafre, né? E lá no brócolis, tem na couve, né? Então, se ao invés de eu ter que comer para ter aquela porção diária, 2 maços, se for orgânico, 1 maço chega. Então, eu tenho que também ter essa noção. Muitas vezes, e aí eu não sei se tem alguma coisa a ver, e eu estou colocando aqui, Elisa, porque parece que não nos sacia, a gente come, parece que não nos sacia, talvez seja por essa falta de nutrientes que esteja aí, né? E aí a Contreras ali, né? Não, Contreira Z, né? Ela fala cobertura foliar. É isso aí que eu não estava conseguindo colocar. A cobertura foliar é importante dentro dessa situação. Uma outra coisa que eu queria falar também, e aí eu vou deixar
você vê que eu falo demais, né? Eu sou uma coisa de louco, de vez deixar a visita falar. Assim, quando a gente vai, né, no mercado comprar algum produto, alguma coisa, né, a gente olha aquela maçã, coisa mais linda, aquele pêssego brilhoso, né? Eu olhando assim aqui para as minhas frutas, né? Elas são meia feinhas, sabe? Elas rapidamente elas se deterioram, né? Então, assim, ao meu ver, e aí você me corrija se eu estiver também errado, quanto mais bonita, assim, e mais que ela mais dura, não é tão salutar à saúde, né? Eu vejo, então, assim, eu vou colher uma cenoura que não é tão colocada adubo, enfim, só a cobertura foliar, enfim, essas coisas, ela vem mais feinha, vamos colocar assim, mas parece que ela tem mais nutrientes, isso ao meu ver, né? E aí, embalando nessa pergunta, se você pode falar um pouquinho sobre, você falou, por exemplo, da couve, da brócolis, do espinafre, que tem ferro, né? Então, outro dia você me falou que o repolho roxo também, ele tem uma certo, ele auxilia na prevenção do câncer, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho disso, um pouquinho dessa questão aí da beleza, né, desses produtos e falar um pouquinho aí dessa questão dos benefícios de alguns produtos. Ok, assim, para uma maçã, um produto chegar bonito no mercado, vamos pensar que a colheita da maçã é uma vez por ano, né, Nelito? Né? E que ela dura poucos dias. Essa maçã, ela vai para a câmara fria, né? Ou o tomate, né? Vamos dizer, também vai para a câmara fria, e todos os produtos vão para a câmara fria. E muitas vezes, nesse processo da câmara fria, eles também ganham um banho de alguns produtos que ajudam a conservar esse alimento. E aí, depois, se vocês forem procurar vídeos aí que mostram por onde passa esses produtos, eles saem dessas câmaras frias, levam outro banho, que é para conservar e manter eles na prateleira por mais tempo, né, e nesse transporte, e eles passam por algumas esteiras que têm escovas, e aí vai escovando, ele fica brilhando, aquele produto fica brilhando, aos teus olhos aquele é o melhor produto, né? E muitas vezes a gente fala que o produto agroecológico não tem uma boa aparência, né? A gente vê com outros olhos porque a perspectiva nossa de beleza está naquele produto, né? Minha avó ia dizer, meu avô, lustro, né? Não é assim? E muitas vezes não é dessa forma que a gente tem que perceber o alimento. O que, que a gente tem que perceber o alimento? O alimento é algo vivo, né? Alimento não é mercadoria, alimento é algo nutritivo. Quando a gente olha para esse alimento, a gente tem que saber que ele tem tempo de decomposição, que ele vai começar a decompor, né? E que ele não pode ficar tantos dias assim fora de uma geladeira ou tantos dias nas prateleiras ou tantos dias em transporte. Então, esse comparativo a gente precisa fazer e ter essa lógica, né? Agora, falando um pouco dessa questão nutricional, né? Por que é importante, por exemplo, eu consumir repolho roxo? Nós falávamos aquele dia no encontro, né, Lili? O repolho roxo tem a presença de antocianinas. As antocianinas, elas ajudam a prevenir o câncer, as células cancerígenas. Inclusive, pessoas que estão em tratamento de câncer vêm procurar muito nas feiras, por indicação de nutricionistas, de alguns médicos que já percebem que a alimentação faz diferença na recuperação das pessoas. Então, eles mandam consumir repolho,
mandam consumir os verdes, né, para ajudar a aumentar a imunidade. Então, a couve, o brócolis, o espinafre, todos esses que estimulam muito a imunidade, né, e retira um pouco essa questão das proteínas, né. O que acontece muito com nós é o excesso de proteína hoje também. Então, a gente tem as pessoas que não conseguem ter acesso a uma alimentação adequada porque não tem recurso para comprar essa alimentação. E existe pessoas que têm disponibilidade financeira para comprar, mas que também estão subnutridos. Né? Então, a gente tem tanto de um lado como do outro, a gente tem esse problema, né? E aí a gente percebe que parte da população tá sendo bem nutrida, buscando os alimentos locais, né? Por exemplo, eu falo sempre do tomate. O tomate também, o tomate possui, né, o licopeno, que ele também reduz muito a questão da incidência de câncer. Ele ajuda na questão das doenças cardiovasculares, né? Ele ajuda a prevenir a osteoporose, que é onde, né, as artroses e tal, a população está com muito problema nesse sentido, né? Então, esses alimentos, eles têm papel fundamental na nossa alimentação. E com a alimentação agroecológica, a gente potencializa a quantidade desses nutrientes, desses carotenoides, dessas vitaminas, né? Para saciar as nossas demandas e ajuda a prevenir uma série de enfermidades, né? Acho que é um pouco nessa linha aí, né? E outra coisa que que quando você fala, né, da importância da gente ter cobertura de solo, da gente trabalhar com o solo, trabalhar com o sistema como um todo, né? Eu gosto muito de uma frase da Ana Maria Primavesi, a gente fala que é a mãe da agroecologia, né, no Brasil, porque ela que veio para o Brasil e começou a propagar aí os princípios da agroecologia, né? E ela diz que está tudo interligado. E você fala várias vezes isso, né? Está tudo interligado. Dentro do nosso ser, né? E essa interligação, né? Ela fala que não existe um ser humano sadio se o solo não for sadio. Se o solo não é sadio, as plantas também não são sadias. Então, sem plantas sadias para a gente consumir, sem solo sadio, o que acontece com nós, seres humanos? A gente adoece, a gente fica doente. Então, ela dizia que a saúde do solo, a saúde do solo, ela está interligada com todo o outro sistema, inclusive com nós. E quem hoje interfere nessa saúde do solo somos nós. Então, a gente pode interferir para melhorar ou para piorar muito essa dimensão também, né? Lisa, é muito importante isso quando a gente pensa, né, na questão de interligação, né, esse equilíbrio, né, porque se nós não pensarmos em equilíbrio, a gente não está pensando no ser humano como um todo. A gente pensa no agora, né, o que é mais fácil, o que dura mais para mim, né, então, assim, pelo que você me fala e pelas conclusões que eu tiro, vá mais vezes, o certo seria, vá mais vezes a lugares onde vendam produtos naturais, né? Vá mais vezes às feiras, vá mais vezes aos mercados, enfim, não fique estocando, né? Eu acho que essa é uma palavra muito interessante, porque quanto mais a gente estoca, no sentido de tempo, mais conservante eles vão ter, esses produtos, né? Essa é a ideia. E aí, quando a gente começa a analisar, só algumas diferenças aqui que eu vi, pessoal, a Lisa, ela tem um material e ela passou aqui, sabe? E eu tô dando uma coladinha, né? Tô dando uma olhadinha e num desses pontos aqui, o que me surpreende e eu gostaria de chamar a atenção, né?
Segundo Sônia Stersts, da Universidade Federal do Paraná, em sua tese, ela afirma, ou seja, já nível de doutorado, tá, gente? Então, assim, não é uma graduação, não é um mestrado, é doutorado. O que que é? Você pega, quanto mais alto for o nível de estudo, mais ele foca num produto só. E pelo que eu entendi aqui, ela focou no morango, né? E o morango orgânico possui 342% a mais de ferro, 183% a mais de magnésio, 80% de potássio, 34% de cálcio, 26% de fibra e 24% de proteína em relação ao convencional. Ou seja, se nós tratarmos apenas do morango, e isso me deixa um pouquinho mais assustado, porque quantos produtos ou quantas porcentagens desse tipo nós temos no nosso dia a dia? Eu fico um pouquinho, sabe, Elisa, bem preocupado, porque se você for pensar, você tem que comer mais feijão porque a tua taxa de ferro está baixa. Aí eu vou lá e compro no mercado feijão, que não vai me adiantar muito, né? Aí eu compro um pouquinho de ferro nossa, um pouquinho de ferro não, um pouquinho de morango, que vai ter aí uma quantidade maior de ferro, né? Não necessariamente a quantidade que eu precise, mas eu consigo substituir esses produtos. Então, eu sei que você até fala que você está organizando aí grupos de pessoas, inclusive para feiras, participar de feiras, né? É importante a gente entender isso, né, Lisa, porque são opções que você, através da Acessoar, está dando à população para dizer assim, viu, você tem um local para comprar alimentos saudáveis. Você pode ir aqui, ali ou acolá, que você vai encontrar alimentos saudáveis. Saudáveis que a gente vai dizer aqui, não que no mercado não o seja. Nós estamos vivos graças a isso. Mas vamos dizer assim, mais saudáveis pela quantidade até da que a Sônia fala, né? 342% a mais de ferro, 180 a mais de magnésio, 80 de potássio, enfim. E aí você coloca lá no início da tua fala, né, as porcentagens, né? Os produtos apresentam em média, né, 60 a mais de cálcio, 70 de ferro, 118 de magnésio, 180 molibdênio, que eu nem sei o que é isso, né? 91 fósforos, potássio, zinco. Então, são tantas outras coisas que a gente vê, né, Lisa, que a gente começa a pensar como eu vou conseguir esses alimentos. E aí eu vou passar a palavra para você, até para você dizer assim, a importância dessas feiras e se tem alguma que você está acompanhando aí, algumas, né? Eu acho que tem mais do que uma, que você lembre que não é só, nós não estamos falando só aqui para Pato Branco, mas também para a região e para o Brasilzão aí, que quem não está aqui, existem também outros lugares, né? Outras formas, outras feiras que eles podem achar isso. Então, né, quando a gente fala dessa questão da onde comprar alimentos agroecológicos, né, a gente sempre remete a gente buscar o alimento local. Então, esse alimento local é um alimento que chega para ti de uma forma mais rápida, ele é colhido no dia que você vai comprar na feira, ele não fica com dias de prateleira, ele não fica estocado, né? Então, esse alimento que tá girando naquele dia, aquele alimento que foi colhido naquele dia, né? Principalmente aí nas hortaliças. E nos outros produtos também a gente tem essa relação. Por exemplo, nas feiras que a gente tem atuado, o feijão, em hipótese alguma, vai ser usado um dessecante. Então, né, você tem o feijão mais saudável, que finalizou o ciclo dele de maturação, que tem maior quantidade de ferro nesse feijão do que no feijão que foi dessecado e essa maturação foi cessada, né?
Então a gente fala, onde você vai comprar produto agroecológico? Compra direto do agricultor, nas feiras, nas cestas, tem lojas especializadas nas cooperativas, tem aqui em Pato Branco não tem loja especializada ainda, logo terá, mas tem em cooperativas em Itapejara, em Francisco Beltrão, em Renascença, tem vários espaços de feiras em vários municípios do Sudoeste, tem as feiras agroecológicas, organizadas em vários municípios organizados pela Rede Acovida de Agroecologia. Então, tem uma série de oportunidades para as pessoas estarem consumindo. E dentro dessa proposta da gente disponibilizar o acesso, né, a gente sempre tem uma frase que a gente usa muito, né? O que é importante para você ter um alimento agroecológico? A gente tem, né, até nas bolsas aí, nos bags para as feiras, a gente tem a frase, né? Eu conheço quem planta a minha comida. Você precisa conhecer, você precisa ter contato, você, com essa proximidade de contato, realizando os intercâmbios, visitas a esses agricultores, a gente tem feito isso, visitas dos consumidores nos agricultores, então vai conhecer como é produzido, vai conhecer qual é a dinâmica da produção, o que é usado lá, né? Como aquele sistema está interligado e equilibrado. Então, essas questões a gente tem trabalhado bastante. E a gente tem trabalhado com um projeto que é a Plataforma da Comida Saudável. A Plataforma da Comida Saudável é um projeto do Fórum das Entidades, aqui do Sudoeste do Paraná. E a plataforma visa isso, ofertar alimento de qualidade para o campo e para a cidade, né? Então, o elo de ligação que você tem entre o campo e a cidade, mais forte que você tem é o alimento, né? Nós não temos outro elo mais forte do que o alimento. E aí a proposta da plataforma é que esse alimento chegue à população, um alimento limpo, saudável, e que chegue a toda a população, e não somente uma parcela dessa população. Nessa perspectiva, então, em Pato Branco, a gente tem trabalhado as feiras dos bairros, porque existe a feira central, mas a feira central, muitas vezes, as pessoas que estão nos bairros, elas não vão se deslocar do bairro até o centro para participar da feira. Muitas vezes é distante ou precisa de transporte, tem uma série de questões a serem analisadas. Então, a gente está nessa proposta de levar as feiras para os bairros também. Então, nessa dinâmica das feiras dos bairros, a gente está propondo, então, realização de feiras semanais, né, nos bairros. A gente já tem aqui em Pato Branco, deixa eu só abrir aqui, mas nós já temos em torno de 4 a 5 feiras, né, que comercializam produtos orgânicos e artesanais. Então, a gente tem a feira do Jardim Primavera, que acontece todas as quintas, né, é a primeira da manhã, das 7 às 9. Depois tem a Feira do Cristo Rei, que é das 10 ao meio-dia e meio, que é junto ao sindicato do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Metalurgia, né, no Cristo Rei. Depois a gente tem na feira, tem a feira nas universidades, oportunizando para as pessoas das universidades também estar consumindo alimentos agroecológicos. Então, tem feira na UTF, na quinta-feira, tem feira na Unidep também, né, na quinta-feira, no final da tarde, fica até a noite. E aí, na sexta-feira, a gente tem a feira no bairro do Planalto. Então, né, das 17 às 20 horas, lá no centro comunitário, a população do bairro Planalto pode estar adquirindo alimentos agroecológicos, alimentos mais saudáveis nesse sentido, né? E alimentos frescos, né? Eu acho que uma das principais características das nossas feiras é isso, né? É um alimento fresco. Ele tem uma série de outras dinâmicas, né? Tem cesta saudável, que pode pedir pelo site. Então, a plataforma da comida tem debatido a disponibilidade de alimento para toda a população nessa linha de alimentos agroecológicos, né? Então, essa é a proposta desse projeto, Nelito. Que
legal, que legal. Eu acho importantíssimo isso. Então, vocês aí de Pato Branco, garanto que em Beltrão também tem feiras, em outras cidades, inclusive de feiras, tem também um Município, local né? específico, né, para ir lá. Eu acho importantíssimo isso, né? Mas o que tem a ver a alimentação com saúde mental que nós tanto falamos? A saúde física é uma parte, ela faz parte da saúde mental. Se você não está em equilíbrio, a gente sempre fala isso, e isso também vai prejudicar, né? Então, a questão, inclusive, nós estamos perdendo muito, e terça passada nós falamos sobre até a questão da educação, do autismo, de pessoas com TDAH, ou seja, esse número está muito elevado. Não sei se existem pesquisas, mas pode, estou aqui colocando uma hipótese, inclusive pode ser a falta de alguns nutrientes pela mãe, pelos antepassados, que nós deixamos de comer produtos nutritivos, né? E começamos aí a fazer essa mudança para produtos industrializados com teor de agrotóxico, infelizmente, né? Então a gente está comendo muitas vezes esse agrotóxico que parece não ser muita coisa, mas se nós pensarmos só no refrigerante, já é bastante, né, Lisa? Eu acho que só nessa questão aí nós já estamos. E como nós vamos com frequência nos consumindo isso, ele vai começando a fazer mal e vai passando para as outras gerações. Então nós temos que começar a pensar nas gerações seguintes. O que eu estou deixando para os meus filhos? Eu estou tomando refri toda noite, o que é que eu estou deixando lá para os meus filhos? Porque ele vai sair do meu genes e vai ser uma pessoa lá na frente. Então, a comida, né? Então, tem que começar a pensar um pouquinho nisso, porque isso também vai trazer aí causas de ansiedade. Se você tiver os nutritivos, os nutrientes aí mais equilibrados, você também vai sofrer um pouquinho menos em algumas características dessa, né? Lisa, nós temos um pequeno problema aqui, que eu estou vendo que é meio recorrente isso, né? A gente começa a falar e, de repente, o tempo foge, o tempo explode, né? Então, eu queria deixar para você aí fazer a tua finalização, explicar, se você quiser falar um pouquinho mais aí do que não foi abordado aqui, fique muito à vontade, né? Eu acho que nós já aprendemos muita coisa aqui hoje, tivemos muitos insights bem interessantes, e eu acho que o principal procure sempre o que é mais saudável. Procure sempre o equilíbrio corpo, mente e espírito. Eu acho que isso vai fazer uma diferença grande. Lisa, suas considerações finais, minha cara. Ok, Nelito. Eu acho que a mensagem que a gente deixa, né, nessa linha da alimentação, né, eu gosto muito do Hipócrates, né, uma frase que ele fala assim, que o teu alimento seja teu remédio e que o teu remédio seja teu alimento. E a gente brinca, né, a gente é o que a gente come, né, então a escolha do nosso alimento é uma escolha importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para esse equilíbrio, né. Então, buscar alimentos saudáveis garante o nosso bem-estar, com certeza, o nosso, da família, e também leva a uma outra dinâmica na sociedade, uma dinâmica de uma produção mais limpa, mais agroecológica. Quanto maior a demanda desses alimentos, mais agricultores vão estar sendo inclusos nessas propostas, menos contaminação do meio ambiente, da água, do ar, do solo a gente vai ter também, né? Então, que a gente tenha isso, né? Que a escolha que a gente faz pelo alimento é uma escolha política por um sistema de produção mais limpo também, né? Agradecer, né, Nelito, pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que é interessante a gente ter esses espaços para fazer esses debates e realmente pensar
pensar nesse todo da alimentação como sendo um dos eixos, né, do equilíbrio do sistema em si. Lembrar que a gente faz parte de um sistema maior, a gente não está sozinho, então o nosso equilíbrio também ajuda a equilibrar todo esse outro sistema. A gente tem vivido pandemias, endemias, então e pandemias, né, do Covid, agora é dengue, então que a gente pense nisso também, porque a gente faz parte desse sistema e a gente tem a necessidade de estar equilibrado e ajudar a equilibrar todo esse sistema, e as nossas ações levam para isso. Né? Agradecer a oportunidade e a gente está aí para contribuir com o que vocês também precisar de nós, né? A Acessório está sempre com as portas abertas, né? E aí para construir conhecimento conjunto. Muito bem. Você pode repetir só essa tua frase que você falou, que o alimento é nosso remédio é nosso alimento, como que ela é, só para nós finalizarmos, que eu achei bem interessante. Que o teu alimento seja o teu remédio, e que o teu remédio seja o teu alimento. Então, se você estiver bem nutrido, né, um alimento sendo o teu remédio, bem nutrido, um alimento que seja limpo, agroecológico, você não vai adoecer. E esse o único remédio que você vai precisar é desse alimento saudável. Eu acho que essa frase ela é muito profunda se nós pensarmos no todo, né? Que Sim. O teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Eu acho que é muito isso, muito importante. Nós nem falamos das punks, né? Isso, Dessas, não. mas eu vou fazer um convite ao vivo aqui, né? Para que a gente possa vir novamente aí, uma outra data, falar inclusive dessas punks. Eu acho que essa frase que você deixa aqui no final é muito importante, ela faz a gente repensar algumas coisas, porque a gente vai buscando químicos também para que a nossa saúde esteja equilibrada, mas aqui dentro desse contexto o equilíbrio também vem das plantas, né? Na verdade, são todas essas plantas que fazem, a única coisa que eles colocam em outras formas, né? Mas que o teu alimento... Dentro de uma Oi? cápsula, colocam dentro de uma cápsula e dizem que você tem que tomar esse complemento, esse suplemento, né? Isso. E que muitas vezes a gente tem à mão, mas tem medo, porque é muito, querendo ou não, o produto mais natural ele é um pouquinho mais forte, né? Então ele tem essa dificuldade. Mas que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Não esqueça nunca disso, porque eu acho que essa é a frase que nós vamos finalizar e uma das que eu vou começar a utilizar muito, porque ela faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir algumas situações do nosso convívio. E uma outra visão que eu vejo que você também comentou e que é muito importante, conheça da onde vem o teu alimento. Né? Vai lá, converse quando você for à feira, quando você for eu gostaria, se candidate a ir conhecer da onde vem o teu alimento e veja como é produzido. Isso também é importante. Essas visitas que a Lisa fala, elas são de suma importância para nós vermos da onde vem, como vem e como é produzido. E não pensem que assim é tão fácil a produção ou o selo de orgânico, né? Porque tem toda uma normatização aí por trás, que eu já andei dando uma olhadinha, e pense que nós aqui, onde nós estamos, é um pouquinho melhor porque nós não estamos muito perto de outras culturas, né? Então não tem a incidência de agrotóxico, mas muita gente tem uma dificuldade um pouquinho maior aí para essa produção. Tá? Lisa, minha cara, te convidando já para uma próxima vez. Agradeço de coração a você, a Acessoar, a todas essas organizações que estão nos auxiliando, né, para trazer aí remédio, digamos assim,
à mesa dos nossos compatriotas aí, brasileiros e patobranquenses e, enfim, todos aqueles que gostam de uma alimentação saudável, tá? De coração, muito obrigado pelo nosso convite e quem sabe futuramente a gente volte a falar, né? Porque são coisas muito interessantes e muito importantes para a nossa vida. Vamos parar de gastar dinheiro em farmácias e vamos começar a gastar dinheiro em alimentação, né? Muito obrigado, que nós tenhamos aí uma excelente semana, que Deus sempre possa nos abençoar, que Deus sempre possa nos dar força para que a gente possa conhecer e produzir alimentos saudáveis para nós, para a nossa família, para a nossa geração. Que Deus nos abençoe e muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui.